Olá, tudo bem? Eu sou Fabrício Vieira, fundador da Casa Movery, e a gente está aqui mais uma vez em mais um episódio de conversação. O episódio de hoje a gente vai falar sobre racismo e interseccionalidades de raça, gênero e classe. E para essa conversa, para essa prosa, eu tenho aqui alguém que eu adoro, que a gente já teve a oportunidade de conversar antes, que a vida me apresentou. Eu tive muita sorte de encontrar, que é a Alciele Santos. Ela é conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, hoje do governo atual, mas ela também é diretora de educação no Instituto Iungo, presidente da Cooperativa de Professores da Cipó Educação, entre tantas outras coisas que eu não vou citar aqui. Se você quiser saber, depois você vai ver a nossa outra prosa. Eu vou botar o card mais tarde aqui no nosso vídeo para você também ver. Seja muito bem-vinda ao Cielo, é um prazer te ter aqui de novo comigo. Prazer todo meu, Fabrício. Compartilho desse prazer, acho, né, com você. Conversar com você sempre é muito prazeroso, que a gente conversa com um amigo, conversa com alguém que pensa o mundo, e a gente anda tão sem tempo de fazer isso, né? Sim, É, eu acho que sempre é algo que a gente precisa fazer mais. Então, a alegria está aqui. obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Eu sei que não é fácil a sua agenda, mas vamos lá, que hoje o assunto, ele é um assunto complexo e acho que vai ser muito bom a gente tratar sobre ele. Eu vou começar, Alci, trazendo um pouco essa questão de que a Angela Davis, e aí em algum momento, ela apresentou uma ideia de que as lutas da classe trabalhadora antissexista e antirracista pareciam, e parecem até hoje, estarem separadas, né? E que seria necessário a gente desenvolver uma teoria prática que ligasse a opressão de classe, gênero e raça. Na sua opinião, em que pé estamos na criação dessa teoria prática? Bom, para te responder, eu acho que eu vou fazer uma divisão aí, né? A primeira é de concordância com a Angela Davis, né? Sem dúvida, a gente precisa fazer isso. Todas as pautas que são entendidas como pautas apenas identitárias, é óbvio que não são. Então, quando a gente discute, por exemplo, como a mulher preta existe na sociedade, os desafios que ela enfrenta no seu processo de desenvolvimento humano, a gente passa por situações de racismo estrutural, a gente passa sobre condições de acesso a políticas públicas e a qualidade de vida para ela, para sua família. A gente passa por espaços de representatividade, espaços de vez e voz. Então, a gente percorre tudo que é título aqui desse nosso encontro. A gente percorre as questões de classe, de raça e de gênero. Então, o primeiro ponto é de concordância com a Ângela. O segundo ponto que você me pergunta, como estamos, né? Posicionar que, teoricamente, o Brasil também avançou nessa linha com a Lélia Gonzalez. A Lélia traz um marco conceitual para nós, mulheres pretas, que é a ideia da mulher americana. Então, aqui na América Latina, eu tenho uma mulher que tem uma origem em sua ancestralidade africana, só que por ter nascido, no nosso caso aqui no Brasil, a gente pertence a uma identidade latino-americana que também passa por essas três categorias de interseccionalidade. De mulheres pretas que foram objetificadas, e a gente já viu muito essa história relacionada a desejo, a samba, a mulata, né? Termos assim, que hoje a gente questiona tanto no movimento negro, que passa pelas questões de classe. Afinal, essa mulher preta, em sua maioria, se encontra nos postos de trabalho operacionais e precarizados. Quando tem acesso a isso, a gente precisa lembrar o número de mulheres pretas que estão no sistema carcerário, que estão desempregadas ou que estão em processos, né, de invisibilidade em trabalhos precarizados, às vezes cuidando, inclusive, dos filhos de outras mulheres, enquanto os seus estão sozinhos em casa, em Que é muito comunidades, comum. em condições precárias de vida. Então, eu concordo, a gente tem um entendimento teórico disso, mas aí o terceiro e último marco de divisão que eu faço é: a gente tem muito a avançar. Até mesmo por tudo isso que eu trago aqui ilustrado nos trabalhos e na pesquisa da Lélia, e que precisa ser mais dialogado na sociedade e ganhar espaço, né, nas políticas públicas. Muito legal. Quando a gente fala de políticas públicas, essa sua fala ela me remete muito a
uma questão das deficiências pedagógicas, né, que a gente tem se deparado nas escolas, especialmente nas escolas públicas, né? E existe aí um estudo que, se eu não me engano, você compartilhou comigo, que saiu recentemente numa matéria da Folha, que fala que essas deficiências elas são maiores em escolas com alunos mais pobres e com maior predominância de população negra. Quando a gente pensa em educação antirracista e políticas públicas voltadas à educação, como é que a gente combate essas deficiências pedagógicas a partir da sua raiz? O que que a gente tem que atacar, Alce, para a gente conseguir? Porque, assim, a impressão que eu tenho é que a gente está patinando há algum tempo com relação às políticas. Claro que a gente pode desconsiderar os últimos 4 anos, mas antes disso mesmo com governos mais progressistas, a gente estava conseguindo uma melhoria, mas eu tenho a impressão de que a gente ainda não atingiu o cerne da questão, assim. E aí eu queria perguntar para você, que é uma estudiosa sobre educação, para você, o que a gente precisa atacar para a gente conseguir, de alguma forma, mitigar ou resolver essas deficiências pedagógicas, especialmente para os alunos mais pobres e para os alunos pretos? Primeiro, Fabrício, vou voltar um pouquinho no tempo, porque em educação a gente tem uma dificuldade, o Edgar Morin já explicou que é a dificuldade da complexidade. A gente não consegue investir em apenas um segmento ou em uma situação, problema de educação, para resolver um problema que é sistêmico. Então, a gente precisa de uma abordagem sistêmica para poder melhorar essa condição de aprendizagem dos meninos e das meninas pretas, entendendo, e aqui eu vou fazer uma correção, não a você, mas óbvio, mas a pessoas que eu já vi falando isso, inclusive líderes, né, de governo, que meninos e meninas pretas aprendem menos que meninos e meninas brancos. Não é assim que a gente tem que trazer. A gente tem que trazer do jeito que você trouxe, Fabrício, que meninos e meninas pretas têm apresentado resultados inferiores a meninos e meninas brancas e que isso é resultado de racismo estrutural, de um processo de menor acesso a uma educação de qualidade. E aí a gente precisa contextualizar também esse termo qualidade para os meninos pretos e para as meninas pretas do que para meninos e meninas brancos e brancas em nosso país. Então, o primeiro é contexto, né? A gente Perfeito. entender do que a gente está falando. O segundo é olhar para a importância das políticas públicas, senão a gente joga a água fora com o bebê, né? Então, não é para jogar, é para jogar água suja fora, mas vamos olhar o que, que a gente está trazendo aqui nesse caldeirão, né? A gente tem um histórico no Brasil muito recente, só em 2003, que a gente institucionalizou a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira e africana no Brasil. Qual a importância disso? É a importância da representatividade. Perfeito. Eu estudo uma história que só passa por lugares que tiveram homens conquistadores, pensadores, heróis brancos e mulheres brancas, em minoria do que os homens brancos, claro, né? Mesmo no eurocentrismo, a gente tem a questão de gênero colocada. Se eu só abordo isso, eu já tenho um primeiro problema. Esse menino, essa menina preta não se vê nessa escola. Essa história de mundo que conta não enxerga o mundo em que ele vive, não fala da origem de ancestralidade dele e não fala do local onde ele está morando, vivendo agora, dentro de uma cidade que tem CEP, que às vezes nem a casa dele tem, a gente pensando na população favelizada. Então, essa primeira lei é de 2003, isso é muito recente no Brasil. Sim, A gente está vivendo um momento em que há conselhos municipais de monitoramento da implementação da 10.639. Eu mesmo integro um conselho municipal de monitoramento aqui em Santos, São Paulo, onde eu moro. E a gente tem a 11.645, que é de 2008, que trouxe a população indígena também. Então, veja, em 2008 é que a gente foi pensar que era importante trazer como obrigatoriedade o ensino da cultura indígena. E por que eu preciso de uma política pública dizendo que isso é obrigatório? Porque o racismo é estrutural e institucional.
Ele não está nos currículos, ele não está no livro didático, sendo discutido das dimensões todas em que ele existe. Então, nesse sentido, Fabrício, a gente precisa falar disso, a gente precisa trazer as políticas públicas como algo que existe e que a gente tem que lutar para, mas que demora um tempo para se efetivar. E todas as políticas públicas brasileiras em favor da população preta são muito recentes. E tem várias outras que a gente ainda precisa, que vão discutir as outras questões, como o maior número de crianças analfabetas, o acesso, né, e a necessidade de trabalho que a população preta tem. A população preta periférica trabalha de dia. Então, ela está numa escola noturna que não tem nem horas relógio no mesmo tempo que uma população que está numa escola regular. Então, tem vários dilemas que estão colocados que a gente precisa também trazer à tona, e por isso que a gente precisa de políticas públicas que é para garantir os direitos constitucionais, né? Inclusive aquele princípio de que todos têm direito à educação de qualidade. Muito legal pensar sobre isso. Ainda sobre isso e aprofundando um pouco essa conversa, em algum momento a Angela Davis trouxe uma fala, e eu não vou reproduzir a fala exatamente aqui, mas a ideia era de que para a gente combater a opressão de classe, gênero e raça, mais do que ser antirracista, antissexista, a gente também precisa ser anticapitalista, porque é esse sistema que no final do dia ele fortalece todas essas opressões, né? A partir dele. Como é que a gente lida, como é que a gente se torna anticapitalista num mundo capitalista, tendo que lidar com esse sistema? O que você pensa a respeito disso, Alce? Conta pra gente. Teve uma vez que o professor Paul Singer veio aqui em Santos, né? O Paul Singer é a maior referência nacional em economia solidária. E a minha resposta passa pela economia solidária, que é meu campo de militância junto à educação. Eu integro um fórum de economia solidária, que é o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. E sou presidente de uma cooperativa de professores. Então, eu integro um empreendimento econômico solidário. E aí, mesmo vivendo tudo isso, um dia eu estou ali na plateia do professor Paul Singer, que escreveu tanto sobre economia solidária, um dia, ele falando do sistema, da desigualdade, numa palestra aqui em Santos, um jovem perguntou, professor, então nós temos que lutar para derrubar o capitalismo? E aí ele respondeu, o capitalismo é o sistema que a maioria escolheu. Então, se a gente luta por um processo democrático, a gente não pode simplesmente lutar para derrubar. A gente precisa lutar para entender como a gente pode defender o bem viver dentro dessa sociedade que a maioria escolheu. Então, mais do que a minha escolha, a do Fabrício, a de todo mundo, assim como o professor Paul Singer, eu acredito que a gente precisa fazer melhor hoje, com o que a gente tem hoje. Sim, E no meio disso a gente vai rumar para a construção, porque existe todo um discurso, né, do capitalismo que não deu certo, do socialismo que não deu certo, mas mais do que pensar o sistema, é pensar que a economia como um todo, em seu sistema, né, e aí a gente pode consultar uma referência, um economista que escreve muito bem na contemporaneidade, escreveu muito bem, tem livros recentes, né, sobre isso, que é o Cal Polanyi, que é entender a economia como algo maior do que o sistema. Porque, para além do sistema capitalista, está acontecendo agora uma série de trocas na dimensão da reciprocidade. Então, nesse momento, eu tenho mulheres que estão cuidando dos filhos de outras para outra trabalhar. Eu tenho filhas que estão cuidando de pais mais velhos e que abriram mão, às vezes, da sua profissão, da possibilidade de ganhos maiores, porque querem cuidar dos seus pais. Então, mais do que uma troca econômica entre as pessoas, que não é econômica monetária, mas tem uma economia de valor, de entrega de tempo, de dedicação, de afeto, que se dá na dimensão de reciprocidade. Então, talvez, Fabrício, o que a gente precise é construir uma sociedade mais solidária, independente do sistema que a maioria escolha. E por isso que, por exemplo, eu escolhi atuar na economia solidária. Eu não posso ficar esperando que isso aconteça. Eu preciso ter um grupo de professores, né, que é o caso do Cipó, que acredita que a gente pode formar de forma remunerada para outras iniciativas e que a gente pode estar aqui batendo papo com você, sem a gente ter uma troca monetária, tem uma troca qualificada que é do conhecimento. A gente pode fazer trabalho voluntário junto à iniciativa pública, ou
seja, a gente o tempo todo gira uma economia que ela não é medida em valor monetário, mas precisa ser medida em valor humano. Então, eu acredito muito nisso. E conforme a gente trouxer isso para a educação, falar de economia solidária nas escolas, os nossos grupos de pertencimento, mais a gente vai ter isso. E muitos jovens já sacaram. Eu vejo nos movimentos de periferia muita economia na dimensão da reciprocidade. Uau! Pensando nesse lugar aí que você está trazendo da reciprocidade, a gente pode pensar também que, para além do capital, né, o dinheiro, talvez a gente tenha que pensar nessas relações do ponto de vista de um bem que é ainda mais precioso para a gente, que é o tempo dedicado. Porque é isso, né? Assim, existe uma única coisa na vida que a gente gastou, não tem como recuperar, não tem como fazer poupança, é o nosso tempo. Então, assim, Sim. o fato de você estar aqui comigo hoje conversando, para mim é uma riqueza, exatamente porque você resolveu dedicar o seu tempo para mim, e isso é uma honra. Então, assim, como é que a gente pode conscientizar as pessoas também a respeito disso, né, Alce? Porque tudo que você foi falando foi me levando para um lugar assim, a educação, a educação, a educação, né? Me parece que a educação, no final do dia, é a forma da gente conscientizar as pessoas desde muito cedo a respeito de como o sistema funciona e como é que a gente pode pensar a respeito desse sistema de uma forma crítica para entender se ele continua fazendo sentido, já que ele foi escolhido por todos nós lá no passado. Mas a gente Uhum. sabe que, ao mesmo tempo, o sistema que hoje está funcionando no planeta, ele é um sistema que ele consome muito tempo nosso. Ele consome o nosso bem mais precioso para ele gerar mais riqueza para uma determinada classe muito específica, que provavelmente tem muito mais tempo sobrando do que a gente. Então, existe um desequilíbrio muito grande e que as pessoas normalmente não param para pensar a respeito disso. Então, aqui a minha pergunta é: esse lugar da reciprocidade está dentro desse conceito do nosso bem mais precioso, que é o tempo, e o quanto ele é injusto, essa distribuição do tempo também, né? Ela é injusta de acordo com o seu gênero, de acordo com a sua classe, de acordo com a sua raça, e se a gente, através da educação, como é que a gente pode implementar esse pensamento mais crítico na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, para que a gente comece a repensar o sistema em que a gente vive e talvez fazer outras escolhas no futuro. Bom, primeiro que assim, né, a economia solidária, ela considera raça, classe e gênero como interseccionalidades, justamente para olhar para o que a gente pode fazer como movimento, mas sem negar as lutas que são necessárias. Então, é lógico que a luta por um trabalho não precarizado passa por não achar justo que uma pessoa passe 14 horas dirigindo um veículo sem nenhuma contrapartida de responsabilização desse empregador que estimula que você trabalhe sem parar, em função de metas, de ganhos, etc., e com um percentual fixo de exploração, né? Então é lógico que essa luta é legítima. É a luta do mundo do trabalho por um trabalho digno. E essa também é uma luta da economia solidária. Mas quando a gente olha para a dimensão da reciprocidade, a gente está olhando para uma dimensão da economia que existia antes de existir moeda. Como eram as relações humanas antes de existir moeda? Elas eram de troca, elas eram de contato, elas eram de colaboração. E quando a gente olha para os povos tradicionais, isso existe em qualquer comunidade indígena, em qualquer comunidade quilombola, em qualquer comunidade ribeirinha. A colaboração como valor está ali. Vizinhos que se ajudam, que se apoiam no cuidado das crianças, que compartilham de uma identidade cultural. Cultura é valor. Cultura é algo que a gente precisa considerar economicamente como valor de um país. Tanto é que nas guerras a primeira coisa que se destrói é o patrimônio cultural, é a estátua, são os símbolos, são os museus, são os tesouros. Você acaba com a fruição, com qualquer prazer, com a beleza, com as paisagens. Então, a expressão humana através da cultura é um valor econômico e que a gente não para pensar no dia a dia. Então, quando a gente volta para isso, Fabrício, quando a gente olha para o tempo presente e vê os mutirões que acontecem nas favelas, para bater uma laje, para reformar ou pintar uma casa no final de semana e faz uma feijoada e todo mundo que trabalhou come.
A gente não está falando de troca monetária, a gente está falando dessa troca do tempo que você está me perguntando. Gente dedicando tempo, que é o tempo que sobra. Agora, por que que a gente tem tão pouco tempo que sobra, né? Por que que a gente trabalha 5 dias para 2? Por que que as jornadas são tão exaustivas? E por que que o trabalho para muitos não é entendido como valor? Então, meu trabalho, seja como diretora de educação no Iungo, seja na cooperativa, ou seja, no meu tempo de trabalho voluntário, em todos esses segmentos tem a ver com o meu propósito. Então, eu não me sinto ocupada quando eu estou trabalhando para o Jung, eu não me sinto explorada quando eu estou trabalhando para a Cipó. Eu me sinto trabalhando em favor da educação, em diferentes segmentos. E trabalhar em favor da educação é o que eu escolhi para a minha existência humana. Então, independente da luta justa pela remuneração e pela proporcionalidade do tempo, a gente também precisa olhar para isso. Por que que tantas pessoas passam a existência humana tendo uma relação com o mundo do trabalho que não tem a ver com propósito? Por conta também do racismo estrutural, por conta de todas as causas de mal à humanidade, à existência humana, que precisam ser olhadas nessas dimensões de interseccionalidades que é o nosso debate aqui, né? Passam por raça, classe e gênero. Quanto mais bens a pessoa possui, mais tempo de viver bem ela tem. Então, como é que eu construo não apenas um tempo de viver bem que está ligado ao patrimônio que eu tenho, mas sim uma sociedade do bem viver, onde esse bem viver é compartilhado, não se dá numa relação de exploração entre detentores de bens e explorados para manutenção de um sistema. Então, são essas relações aqui que a gente está discutindo, né, que a gente está conversando. E é uma injustiça que, se a gente começa a analisar o dia a dia, ela é construída de uma forma muito minuciosa, né, Alce? A partir do momento em que a gente nota que essa classe é mais oprimida, e não só a classe, quando a gente pensa em classe e quando a gente pensa também em raça, a sociedade ela é construída e as grandes cidades, né, pensando aqui na cidade de São Paulo, principalmente, a gente vê como os pretos estão na periferia em sua maioria ainda. A gente ainda não teve essa Sim. equidade, né, de começar a trazer os pretos da periferia para os grandes centros, para o centro da cidade, para facilitar esse acesso à educação, facilitar o acesso ao local de trabalho, para facilitar o acesso à saúde. E aí, falando sobre a questão do acesso à saúde, teve uma reportagem que eu vi um dia que eu estava tomando café de manhã na televisão, um desses telejornais, que falava sobre uma pessoa, era a mãe e o filho, que moravam, acho que em São Miguel Paulista, mas eu não tenho certeza, mas era uma dessas cidades mais periféricas, assim, da Grande São Paulo, e que, apesar de ter um UPA, uma unidade ali de pronto atendimento, para eles serem atendidos na cidade deles, eram poucas unidades para a quantidade de pessoas, né, para a densidade demográfica daquele lugar onde eles pertenciam. E eles precisavam, por conta disso, fazer uma viagem de 2 horas de ônibus para a grande capital, aqui para o centro, para eles conseguirem fazer um tratamento do filho da pessoa. Então, assim, o sistema, né, vou voltar lá no começo da minha fala, a impressão que eu tenho é que ele é construído de uma forma a realmente dificultar para que pessoas pretas, pessoas pobres consigam acessar os serviços que são, de alguma forma, colocados de forma gratuita para a Sim. população, né? É colocar de forma gratuita? É, mas até a página 2 ou 3, porque a dificuldade para você acessar esses serviços muitas vezes gera para essa população um dispêndio de tempo e de grana que é muito maior do que para as pessoas brancas. É isso mesmo? Sim, sem dúvida. E por diferentes fatores. A gente tem um fator que é o processo de urbanização das cidades. As cidades surgem numa lógica de centro que está ligado ao mundo do trabalho. Então, quem mora mais próximo ao trabalho, de uma rede de serviços e de lazer, paga mais por isso. Então, de novo, você tem uma valorização, que aí não é o mundo, é o mercado de trabalho, né? A gente sabe que isso é especulativo. O professor Ladislau Dalbor tem vários trabalhos que falam disso, né? Desse capital especulativo, esse capital improdutivo. E se a gente olhar, né, não para o capital improdutivo em si, mas para a própria lógica de urbanização da cidade, a gente tem especulação. A especulação imobiliária, a especulação dos espaços. Então, quanto mais pobre a pessoa está mais, não tem condições, ela fica mais afastada dos lugares com mais recursos.
Ao ser afastada para um lugar de menor recurso, porque ela não pode pagar por esses lugares de preferência, então veja que a lei da oferta e da procura, né, coisa da demanda e do preço, não funciona só para laranja na feira, né, funciona para o imóvel, para o lugar que você mora, para os serviços que você vai ter acesso, para tudo isso. Você é levado para bolsões de pobreza. E até quando a gente olha para os conjuntos habitacionais, por exemplo, eles estão em bolsões que não tem nada, às vezes, ao redor. Então, você pega uma área livre, constrói ali um conjunto habitacional com preços populares, preços mais baixos, custeados pelo poder público, só que você não tem uma infraestrutura urbana ao redor, de escola, de hospital, de parque, de pracinha, de supermercado, de recurso de lazer. Aí a pessoa tem que pagar mais condução para poder chegar no outro lugar. Então, você imagina que você mora num bairro periférico, que tem poucos recursos, e você foi para sua casa na sexta-feira depois de passar a semana inteira viajando 2 horas, 3 horas, às vezes em pé e apertado no ônibus, para ir trabalhar. No sábado e no domingo você sai de novo do seu bairro para ir para o cinema? Com que dinheiro? Com que disposição? Para enfrentar o mesmo ônibus lotado, que inclusive nos finais de semana demora mais para passar no ponto. Então, tem uma série de situações que estão muito invisibilizadas para quem não vivencia. Então, você deu o exemplo do hospital, eu estou dando o exemplo de cultura e lazer, e a gente pode levar isso para qualquer outro campo, né, da vida urbana. E a vida rural é diferente? A vida rural enfrenta a mesma coisa do processo de precarização de serviços, né, nos bairros que são empobrecidos. Você não tem estrada de acesso, você pode ter estrada de acesso para uma fazenda, que o próprio fazendeiro mandou fazer estrada para escoar a produção. Mas você tem bairros inteiros em área rural sem acesso. Sim. Você tem situações inteiras de comunidades ribeirinhas e povos das águas sem condição de colocar o filho num barco e chegar à escola. Ou sem um professor naquela localidade, que o professor também não quer ficar ilhado. Então, você não tem professor em muitos municípios brasileiros. E quando o professor vai para aquele lugar, ele passa não sei quantas horas, às vezes dias viajando de barco, e ele fica lá preso. Para ele voltar para a casa dele, ele precisa de um tempo. Então, tem escolas que, inclusive, trabalham com outra periodização, de 15 dias tem aula, 15 dias não tem. A gente tem tudo isso no Brasil. Então, como que um executivo e um legislativo pensam e legislam políticas públicas para esse país? A gente precisa das instâncias democráticas, porque não tem como o presidente, os congressistas, né, e considerando que todos fossem sérios, trabalhem para atender, mesmo que eles queiram, porque eles não conhecem a heterogeneidade e todas as necessidades do Brasil. Então, eu preciso de conselhos municipais, eu preciso de fóruns distritais, eu preciso de toda uma organização, né, do executivo, do legislativo, com instâncias de participação democrática da população, para que chegue a demanda no executivo e no legislativo. E aí eu possa ter políticas públicas. Então, a gente melhorou muita coisa, se a gente pensar que até os anos 60 as pessoas faziam prova do ginasial para conseguir ter vaga na escola. Não tinha escola para todo mundo, do que hoje equivale ao sexto ano em diante. Você tinha que fazer uma provinha e ser classificado. Ter aula, ter escola para todo mundo é novidade. Agora, tem escola para todo mundo em todos os lugares do Brasil, independente da distância, com mantimento, né, com merenda, Com com condições. transporte escolar, com tudo? Não tem ainda. Então, a luta permanece, Sim. né? Ela é no cotidiano. E aí, de novo, a gente tem a história de quem é que está nesses bolsões, quem é que sofre tudo isso que a gente está falando. Muito mais a população preta, por todo o histórico que a escravidão no Brasil deixou, péssimas condições de acesso, porque a gente não tem na nossa história de ancestralidade a herança de patrimonial. Sim. Não herdei nada de ninguém, né? Meus Foram pais largados ao Deus imigrantes do dará. Nordeste para cá não herdaram nada de ninguém. É muito diferente da história das famílias brancas brasileiras ou mesmo famílias de origem europeia que vieram para o Brasil, às vezes também sem uma herança patrimonial, mas que não passando pelo racismo estrutural tiveram condições de construir um patrimônio que dá uma ancoragem, uma segurança socioeconômica para a família muito diferente da população preta. Isso é muito difícil, assim, né? Quando a gente pensa sobre isso. E algo que me veio muito forte também quando você estava falando sobre essa questão de
pensar as políticas públicas saindo da nossa bolha, pelo menos foi um pouco do que eu entendi, assim, né, de como eu interpretei a sua fala, Uhum. porque, especialmente em São Paulo, a gente vive numa bolha onde a gente, às vezes, tem contato com, especialmente, vou falar de mim aqui, né, eu vivo num centro, eu vivo no bairro da Pompeia, é um bairro super legal, super tranquilo, com acesso a absolutamente tudo, a gente vê menos desigualdades aqui. Eu preciso começar a caminhar em direção à periferia para começar a ter contato com essas desigualdades, e mesmo assim, eu tenho a impressão de que o nível de desigualdade que a gente encontra na cidade de São Paulo não chega nem aos pés de outros lugares do Brasil, onde a gente vê ainda mais miséria, ainda menos acesso, e assim, coisas que talvez eu não consiga nem imaginar de tão miserável pode ser essa realidade dessas pessoas. Mas o meu ponto aqui é, para além de pensar em políticas públicas, e a gente, em São Paulo, já teve um prefeito que criou, por exemplo, um plano diretor muito legal que previa a construção de imóveis na área central da cidade, para que fossem vendidos a preços populares, para que essas populações menos favorecidas pudessem vir para o centro da cidade, pudessem ter acesso ao centro da cidade, pensando que isso facilitaria tudo, né? O deslocamento e desse uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. E a gente vê que essas políticas, apesar de terem sido criadas e apesar da especulação imobiliária, né? Vieram as construtoras, construíram esses lugares que, em teoria, deveriam ser vendidos para essas pessoas de baixa renda, e aí você vai ver a realidade da situação, são coisas que estão sendo vendidas a preços absurdos, assim, são estúdios minúsculos sendo vendidos a preços absurdos e, de novo, não dando chance para as pessoas que estão na periferia migrarem para os centros da cidade. Como é que a gente faz, Alci, para a gente, assim, né? Porque acho que são dois desafios, né? Um é de pensar Sim. as políticas e outro é garantir que elas aconteçam, né? Que elas sejam seguidas, que elas sejam executadas da forma apropriada, da forma como elas foram pensadas. Como é que a gente lida com esse desafio? Porque a minha cabeça, eu não É. consigo achar uma saída, assim. É uma luta que é permanente, Fabrício, assim, não tem uma saída clássica, uma saída que a gente possa olhar e falar Fácil. assim, vamos generalizar, que Uhum. se fizer desse jeitinho aqui, a gente garante. Não tem. Por quê? Porque a gente tem. Como é que a sociedade é constituída? O tempo todo por luta de interesses. Então, a gente não é educado por uma lógica solidária, a gente é educado por uma lógica individual. Por isso que eu defendo tanto ter economia solidária nas escolas. Porque se a gente vê, né, e eu vi isso, por exemplo, em escolas públicas na Espanha, e a gente tem na Espanha um país extremamente racista, a coisa está eclodindo lá dessa forma. Mas eu vi em escolas espanholas trabalhos como o estudante ter que cortar a fruta para o almoço de todos. Cada dia vai uma dupla de estudantes para cortar a fruta do almoço de todo mundo. Cada dia uma dupla de estudantes vai ajudar a professora a trocar a roupa das crianças menores. Então, você começa a entregar alguns trabalhos solidários para você quebrar um pouco essa lógica do individualismo, que não é individualidade. Todos nós temos uma lógica de individualidade, de sonho, de projeto de vida, que é própria. E não tem problema isso, isso é bom. O problema é eu ser individualista. É eu pensar apenas na minha lógica, trabalhar só para a minha lógica e que se dane se a minha lógica atrapalhar a lógica do outro. Isso é Sim, muito diferente. sim. Então, o que que aconteceu nesse histórico que você trouxe? Os imóveis que foram pensados na política pública para alcançar uma população foram cooptados pelo próprio sistema financeiro e pelo capital especulativo de que aquela região é cara, eu vou vender caro. Não adianta eu ter a política pública. Então, a política pública ela não muda o modo de agir, né, o modus agendi das pessoas. A política pública precisa emergir da sociedade. Por isso que, por exemplo, pesquisando inovação, eu defendo inovação endógena, que é aquela que vai surgir dentre as pessoas, com as pessoas, discutida com as pessoas. Eu acredito que tinha todo um bom senso, né? Um sentido desse prefeito fazer esse projeto, mas junto a ele tem gente remando contra para não que isso não se dê. Então, preciso pensar dinâmicas que envolvam o diálogo dos diferentes atores sociais. Isso é difícil? Muito. A democracia dá muito trabalho. E quanto mais heterogêneo é o grupo, mais trabalho há. Eu, como professora, se eu tivesse uma sala de aula de estudantes todos dedicados, nossa, super fácil eu ter espaço democrático nessa turma. Se eu tenho numa sala de aula vários que não querem estudar,
um que sofre violência, o outro que tem uma necessidade especial, né? Ali, uma necessidade de inclusão. A minha prática docente é muito mais difícil de estabelecer espaços democráticos. Aí amplia da sala de aula para uma cidade, amplia de uma cidade para uma mega cidade, como São Paulo capital, a coisa é muito maior. Então, é muito difícil produzir acordos. Algo que a gente defende muito na economia solidária e que está no pensamento de muitos autores, como Bruno Latour, é a lógica do aterrar no local. Então, eu ter dentro das cidades, que é uma lógica que já existe em São Paulo, as subprefeituras, etc., é uma lógica de cuidados da cidade, de gestão da cidade, de uma governança descentralizada, mas comunitária. Então, acredito muito nisso, em modelos que reduzem número para conseguir implementar espaços democráticos. Quando você pensa uma ideia sensacional, injeta essa ideia aqui, não quer dizer que a gente consiga aportar essa ideia. Então, que é uma ideia também do Michel Calon e do Bruno Latour. Nenhum projeto é bom pelas suas próprias qualidades, né? É a rede sociotécnica que vai viabilizá-lo, o conjunto de pessoas. E para quem está assistindo a gente, que conselho você daria? Que pode ser que alguém esteja assistindo a gente e pense assim, nossa, estou muito revoltado com essa conversa toda, quero agir, quero fazer alguma coisa. O que que a pessoa pode fazer, desligando aqui a nossa conversa, para de alguma forma ela conseguir fazer parte dessa luta com a gente, de alguma forma tentar engrossar esse coro de mudança, né? De como é que a gente transforma o futuro. Uhum. Olha, eu acho que hoje você me deu uma ideia ótima aqui para todos nós, que é essa pensar na lógica do tempo, né? Quanto do seu tempo você pode dedicar ao outro? Eu penso que essa é uma pergunta muito boa para a gente começar. E aí eu quantifiquei como que eu posso dedicar esse meu tempo ao outro. Então, eu tenho um amigo que ele é psicólogo, ele está trabalhando agora continua trabalhando com inovação educativa, mas como psicólogo, ele entrega parte do tempo dele fazendo sessões de análise na rua, né, em um local aí de São Paulo, onde outros psicólogos fazem isso. E é um grupo autogestionário de profissionais dentro da sua área de especialização, que combina, ele não faz isso da ideia dele, né? Tem toda uma seriedade, uma responsabilidade pelo ato, mas é o trabalho voluntário dele. Até se ele nos ouvir, um beijo, Rodrigo Pucci, sou sua fã. Eu também. É, Eu não conhecia o trabalho, mas já fiquei fã. não é bacana? É A muito gente legal. tem um amigo comum, o Ale Moreno, Sim, uma lei que faz uma incrível. série de trabalhos voluntários. Foi fazer, junto com uma agrônoma amiga dele, o jardim de uma escola, que é o CIEJA Campo Limpo, que é uma escola super aberta à comunidade e que eu convido todo mundo que é de São Paulo a ir conhecer. Foi uma das escolas que eu pesquisei na minha tese. Então, a lei entrega o trabalho voluntário dele, seja concretamente lá ajudando no jardim da escola que estava super judiado, mas também viabiliza comida, porque quem tem fome tem pressa, como diria o Betinho, para quem está passando fome em São Paulo, e mobiliza a rede dele, né, para fazer isso. Eu, na minha prática como professora, o que eu busco compartilhar é conhecimento, seja em papos bons como esse, seja em ações mais concretas ainda, como formar professores de uma escola para ensinar a economia solidária para as crianças. Então, eu penso que é isso, assim, o que que eu sei fazer, o que que eu posso entregar? E ao entregar, a gente aprende, né? A vida não é a coisa da reciprocidade. Assim como hoje você me fez pensar sobre essa gestão do meu tempo, que de fato é o princípio para eu estar aqui, eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo. E todos os espaços humanos deveriam ser assim, né? A gente não pode ter uma vida em que cabe tudo no cartão de crédito ou no Pix. Tem coisas que não são precificáveis. E até Exato, a marca de cartão de crédito já descobriu isso. E tem exato. gente que não, né? Tem coisas que não têm preço. Muito bom, Alci. Para a gente caminhar para o finalzinho, eu sempre peço isso para quem vem conversar comigo, para indicar um autor de livro, né, ou um livro, ou um podcast, ou algum filme, alguma coisa que a pessoa possa sair daqui e de repente aprofundar um pouco sobre o assunto. E aqui, né, a gente passou por vários deles, inclusive por Vários. economia solidária. O que que você pode indicar para quem estiver assistindo a gente?
Então, vou indicar coisas que estão abertas e gratuitas, tá? Eu sou articuladora também do Instituto Paul Singer, tem muita coisa do acervo do professor Paul Singer que está aberta e que está organizada pelo Instituto Paul Singer, inclusive vídeos, né, de algumas pessoas que estão lá. Indico também os vídeos do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. A gente tem um grupo de Facebook que tem esse nome, Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, e tem um canal de YouTube que tem vários vídeos, e inclusive vídeos sobre livros, né, do professor Paul Singer e de outros autores de economia solidária. E indico o blog do professor Ladislau Dauber, que tem vários artigos e livros dele abertos também sobre economia solidária, sobre capital improdutivo. Então, estou preferindo indicar esses hoje para a gente continuar aqui na nossa vibe de pensar nas condições também socioeconômicas, né, Fabrício? Maravilhoso, muito, muito, muito incrível, Alci. Queria te agradecer por esse papo maravilhoso. Eu sempre aprendo muito quando eu converso com você. Para mim é uma felicidade desde quando a gente se encontrou a primeira vez junto com o Alexandre. Aliás, citando de novo, Ale, um beijo para você. Beijo, Ale. E espero poder te ver de novo. Agradeço demais a você, agradeço demais a Cipó. Foi através desse encontro contigo e com a Cipó que a gente criou esse lugar aqui da conversação em parceria com a Casa Moveri. E estou abrindo aqui para você deixar suas últimas palavras antes da gente se despedir de quem está vendo a gente. Fé, fé na vida, fé no humano, fé de que a gente consegue, fé de que todo pouco contribui para a construção do mundo, fé nos sonhos, nas utopias, que elas possam ser realizáveis com o trabalho de todos nós. É isso. Obrigada também, Fabrício. Imagina. Eu que agradeço. Um beijo enorme para você. Espero poder te ver em breve com mais uma prosa boa dessa. Para você que está acompanhando a gente está sempre aqui trazendo todo mês uma nova conversa nesse conversação. Espero que vocês estejam gostando dessa série que a gente está fazendo. Em breve a gente vem com mais um tema. Um beijo. Sigam a gente nas redes sociais. E é isso. Até a próxima. Tchau, Até tchau, a próxima. gente. Tchau, tchau.